Graça e paz, amados. Vamos meditar na palavra do Senhor. Para a nossa meditação, amados, eu quero trazer uma palavra que está no livro de Samuel. Eu acredito que essa palavra vai falar mais com líderes, que foi o que aconteceu aqui. Falou com um líder. Vai trazer o exemplo de um líder atual para um líder futuro. E junto com vocês eu quero refletir pelo Espírito Santo nessa palavra e pedir que Deus fale conosco, amém? Então vamos abrir nosso coração e receber o que Deus tem para nós. E a palavra do Senhor nos diz assim, 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Amados, eu acredito que nós já sabemos de quem essa palavra está se referindo. Essa palavra está se referindo à pessoa de Saul com relação à pessoa de Davi. Saul tinha sido elegido e ungido rei, mas não obedeceu o mandamento do Senhor. E Davi, seria então o seu sucessor no reinado, mas um homem segundo o coração de Deus. Eu acredito que é o que falta hoje na maioria dos líderes. Os líderes que foram chamados, líderes que foram ungidos, líderes que estão aí à frente de ministérios, que hoje estão vivendo mais como Saul do que como Davi. Então, vamos meditar juntos nessa palavra que diz assim: mas agora o seu reinado não permanecerá. Ponto e vírgula, porque vai entrar num outro assunto. Mas nessa primeira parte do versículo, você que está me assistindo, que está me ouvindo, ao ter ouvido a leitura deste versículo, já não te causou um impacto, talvez pela sua conduta? Você que está na posição de Saul, ou você que está na posição de Davi, ao ter ouvido esse versículo, a leitura desse versículo, eu acredito que você já foi impactado, você já foi tocado. Mas vamos pegar aqui essa primeira parte que está falando da pessoa de Saul. Amados, eu acredito que vocês têm comunhão com a Bíblia, amém? Com a Sagrada Escritura. E por essa comunhão, é claro, você então conhece a história. Mas para quem me ouve e não tem a comunhão com a Bíblia, para quem está me assistindo que não tem a comunhão com a Bíblia, eu quero então dar uma resumida na história de Saul para você entender melhor. O povo de Israel, ao ver os outros povos, queria um rei como eles tinham. E foi até Samuel e pediu para que Samuel pedisse a Deus que desse sobre eles um rei para governá-los. Ou seja, eles preferiam estar debaixo do governo do homem do que do reinado do homem, do que do governo reinado de Deus sobre a vida deles. Isso entristeceu muito o Senhor. Mas Deus atendeu o clamor do povo e mostrou quais seriam as consequências desse governo, desse reinado, que estaria sobre eles. Não só sobre o povo, mas sobre a casa de cada um, sobre a família, sobre os bens, sobre a agricultura, sobre tudo que eles tinham, a atitude desse rei que seria sobre eles. Mesmo assim, eles insistiram em ter um rei, porque eles não queriam ser diferente de outras nações, das outras nações. Então Deus pega e levanta Saul, unge Saul, e Saul começa a reinar. E Deus deu uma ordenança para Saul, através do profeta. O profeta Samuel virou para ele e falou: desce até Gilgal, me espera lá que daqui 7 dias eu vou descer e vou encontrar com você. Saul foi ungido rei, não ungido profeta, não ungido sacerdote. Ele não tinha autorização para fazer o que ele fez. Então o que aconteceu? Os filisteus começaram a se levantar para guerrear
contra Israel. O tempo estava aproximando dessa batalha e também findando os 7 dias que Samuel tinha dado a palavra para Saul. E Samuel ainda não tinha aparecido. O que Saul fez? Foi lá, pegou o cordeiro e foi sacrificar, porque ele queria ouvir a voz do Senhor. Devido os filisteus estarem já a caminho da batalha, o povo de Israel, que era para estar ali na guerra, já estavam indo embora por causa de estarem com medo. E Saul se viu ali praticamente sozinho em meio àquela batalha prestes a começar. E foi lá e fez um sacrifício. Quando ele terminou de fazer o sacrifício, Samuel chega. E Samuel chega, exorta ele, chama a atenção dele e traz exatamente essa palavra. O que era para ele ter feito era ter esperado Samuel chegar. Havia uma promessa, uma palavra dada para Saul. Espera, que eu vou descer e vou te falar o que Deus quer de você. E ele não esperou. E meteu a mão onde que ele não tinha que ter metido a mão. E deu problema para ele. Então, por isso, Deus traz logo de cara para nós essa palavra. E diz para nós, mas agora o seu reinado não permanecerá. E eu quero trazer essa palavra para nós líderes. Não é só para quem está me ouvindo, eu também tenho que ouvir, eu também preciso ouvir. Tudo tem um tempo, um modo e um propósito. A graça do Senhor sobre nós, a misericórdia do Senhor sobre nós, retarda a ira de Deus se manifestar. Nessa época aqui de Saul não havia graça, só havia misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. E na misericórdia do Senhor, Deus não matou Saul como matou outros. Se você estudar a Bíblia e ler a Bíblia, você vai ver que homens que não agradaram a Deus, Deus matou. Mas com Saul, Deus não fez isso. Mas deixou bem claro para ele qual seria a consequência de desobedecer. Você, meu amigo, minha amiga, líder, em qualquer posição de liderança, em qualquer área de liderança, esteja aonde Deus te chamou para estar e faça o que Deus te chamou para fazer. Na minha experiência como líder, eu sempre procurei surpreender a Deus na proporção daquilo que Ele me concedia como privilégio para realizar para Ele na obra. E nunca consegui surpreendê-lo, porque Ele sempre me surpreendeu. Mas com paz no meu coração, eu não me incorri em desobedecer a Deus e fazer o que Ele não queria que eu fizesse. Se eu tinha uma oportunidade de fazer missões, eu corria atrás, batalhava, eu levantava os recursos e ia para missões. Se eu tinha uma oportunidade de estar numa casa, às vezes em situações, mas eu movia, fazia e dava um jeito e estaria ali naquele lar fazendo um culto. Então, tipo assim, tudo que Deus me apresentou na obra para fazer, no período daquela, de estar bem ativo ali, eu acredito que eu não decepcionei o Senhor em fazer aquilo que Ele não me pediu para fazer. E a gente vê hoje, a gente está vendo muitos líderes fazendo o que Deus não chamou para fazer. Muitos líderes deixando o seu chamado para viver aquilo que lhe traz benefícios. Eu não quero me ater nessa parte, ok? Mas Saul aqui deu um vacilo muito grande. E quando você lê um pouquinho antes aí, ele fala assim que ele se viu forçado em fazer aquele sacrifício. E hoje muitos líderes estão à frente de ministérios, assumindo ministérios para a vida deles e fazendo coisas totalmente fora do que Deus chamou e dizem, em outras palavras, trazem aquela condição assim, eu estou me vendo forçado, eu estou me sentindo forçado a fazer isso. Nós não somos forçados a fazer nada, nada. Não somos obrigados a fazer nada para Deus. Se fazemos, é porque reconhecemos o chamado, a unção e o privilégio que Deus nos dá de colocar diante de nós algo para realizarmos para Ele. Mas nada além do que Ele realmente tenha nos chamado para fazer. Entenda bem,
eu quero abrir um parênteses aqui para você entender melhor. Não é que eu tenho que fazer somente o que Deus me chamou, porque senão eu vou me incorrer em um outro versículo. E eu nem sei se eu já ministrei nesse versículo, mas eu vou dar uma olhada. A Bíblia fala que serve inútil aquele que só faz o que o seu Senhor o mandou. Eu quero voltar aqui um pouquinho só para vocês entenderem. Eu falo nessa condição de não fazer o que Deus me mandou, é incorrer numa condição como essa que Saul se incorreu. Quando Deus coloca algo para eu fazer, eu vou realizar e vou procurar ir além, com excelência, para que eu possa agradar o meu Senhor e não agradar o homem. Se tiver 100 diante do que eu vou estar realizando, eu não vou agradar talvez nem a metade. Nesses tempos de hoje, nem a metade. Então, a minha intenção é fazer além do que Deus me pediu, principalmente se houver necessidade, se houver ali uma circunstância, uma situação que está diante de mim que eu possa fazer para que aquilo que eu já comecei se conclua com ambas as situações totalmente realizadas e concretizadas para agradar o Senhor. Então, assim, alcançar as pessoas pelo reino de Deus, por meio da sua palavra e pela unção do Senhor. Consegue entender isso? Esse negócio de fazer o que Deus não chamou. E a gente entende que fazer o que Deus não chamou, dificilmente nós vamos conseguir fazer com excelência. E vamos tocar o coração de Deus. E isso vai dar problema. Foi o que aconteceu com Saul. Vamos pegar lá no comecinho, Caim e Abel. Caim matou Abel. Todos dois foram e levaram diante de Deus a sua oferta. Mas a oferta de um agradou e a oferta de outro não. Então nós precisamos entender isso. Eu quero e devo fazer até além do que o Senhor me chamou, o que o Senhor propôs para eu fazer, mas fazer com excelência. Agora, o que Deus não me chamou para fazer e entrar nisso sem o chamar de Deus, a unção de Deus, é gerar problemas muito sérios no mundo espiritual e no plano físico. Em relação a Deus, em relação às trevas e em relação às pessoas. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E as consequências para Saul foi muito séria. Elas foram muito sérias. Então ele falou assim, olha, mas agora o seu reinado não permanecerá. Então você, líder que está me ouvindo, se você estiver realizando algo que Deus não te chamou para fazer, e você já tem percebido que as coisas estão dando errado, as coisas estão trazendo para você problema, dor de cabeça, eu te aconselho a parar. Eu me lembro que uma vez eu estava congregando numa igreja e uma pastora me procurou para orar por ela, para conversar. E ela estava totalmente fora em relação à sua vida e à família dela, fora da palavra do Senhor, como está lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3. E Deus mandou ela fechar a igreja, porque senão ele ia requerer da vida dela o sangue daquelas pessoas que estavam ali debaixo da autoridade dela. E graças a Deus que ela ouviu, porque os negócios depois, a situação dela foi ficando cada vez mais séria. Mas se ela não tivesse ouvido, ia ficar pior ainda. Então, meu amado e minha amada, eu não sei se Deus já levantou alguém para te falar, para te despertar a se posicionar diferente do que você está fazendo hoje. Se não, e Ele está me usando aqui, é porque ainda dá tempo de você escolher mudar sua conduta. Escolher parar de fazer o que você está fazendo, porque se a motivação do seu coração estiver totalmente fora do coração de Deus, na hora que a mão de Deus pesar, a situação sua vai ficar complicada e vai refletir em todas as pessoas que estão à sua volta, principalmente aquelas que te amam. E não foi diferente para Saul. O reinado dele foi tirado. Ele já não era visto mais por Deus como rei do povo de Israel. Se Deus está falando para você através da minha vida, que Ele não te chamou para fazer isso, e você está fazendo,
e ele está te falando para parar, pare, porque ele está te dando um tempo para você reconhecer, para você assumir para você essa palavra como rema para a sua vida. E aguarde uma nova direção do Senhor, um novo conselho, uma nova orientação, seja o que for da parte de Deus. Pare, espere em Deus, e enquanto Deus não falar, fique quieto. Fica quieta. Não queira fazer porque você, infelizmente, acabou se impregnando daquele mecanismo de ter que fazer. E eu falo para você por experiência própria. Falo para vocês por experiência própria. Eu hoje estou debaixo das asas do Altíssimo e eu vou trazer essa figuração mais clara para você entender. Eu nunca saí debaixo das asas do Altíssimo, mas hoje eu estou mais ainda ali. Hoje eu não estou na ativa, hoje eu não estou trabalhando na obra do Senhor, ativo, viajando e fazendo e acontecendo. Hoje eu estou na caverna, vamos dizer assim. Estou na caverna da minha casa, com uma coluna, com uma torre forte, como um farol, para guardar minha casa e minha família do inimigo. Tá difícil? Tá. É isso que ele quer para mim? Eu sei que é. Ele tem me falado, eu tenho buscado na palavra, ele tem orado e ele tem me mostrado. Esse tempo é isso que ele quer de mim. Então, porque eu amo missões, eu recebo mensagem, convite de missões acontecendo, viagens acontecendo. Hoje mesmo eu passei por essa experiência. Meu coração dói de não poder estar ali. Mas eu entendo que esse é o tempo de Deus. É dessa forma que eu preciso estar. E eu não quero perder diante de Deus e com Deus aquilo que Ele tem para mim e que eu tenho com Ele e Ele comigo. De jeito nenhum. Eu não quero que aconteça comigo como aconteceu com Saulo. Eu quero ser como Davi e não como Saulo. Eu não quero que Deus tire de mim o chamado e a unção para exercer o ministério e viver para Deus no cumprimento do ID. Amados, as pessoas têm o hábito de dizer que aquilo que Deus dá, Ele não toma. Mentira. Quem vai por essa visão está mentindo, está sendo enganado, está vivendo uma mentira. Aqui mesmo é um exemplo claro, porque Deus deu para ele o reinado sobre o povo dele, o povo de Israel. E ele não obedeceu e Deus tirou dele. E se você for lá no Novo Testamento, você vai se deparar com alguns momentos assim, que Deus tirou porque não obedeceu. A parábola dos talentos é muito clara nisso. Então ele continua dizendo assim: o Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Aqui estão alguns resultados da web. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Amados, não deixe Deus buscar alguém para colocar no seu lugar por causa da desobediência. Não permita isso. É melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia está dizendo para nós, mostrando para nós. O profeta Samuel falou para Saul assim: olha, Deus procurou alguém, olha isso. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Sabe o que é isso? Sabe quem que era? Davi. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi buscou conhecer a Deus por meio da palavra, por meio da adoração, por meio da comunhão. E a Bíblia deixa bem claro, palavras de Deus, que a única situação que desabonou Davi foi o caso de Urias e Batseba. Fora isso, ele é intocável no sentido de ser repreensível. E ter
Deus permitido esse fato na vida de Davi, se aqui Davi ainda não era nem rei ainda, mas Deus já o tinha no coração para reinar, Deus poderia ter evitado que Davi passasse por essa situação com Urias? Podia. Mas por que Deus permitiu? Isto seria uma outra mensagem, eu não vou me ater nisso. Mas eu quero dizer para você, meu amado e minha amada que está me assistindo, está me ouvindo, se você entende por essa mensagem que você está ouvindo, assistindo agora, que você está fazendo o que Deus não te chamou para fazer, as portas estão se fechando, as coisas estão se complicando, eu estou aqui talvez sendo a primeira ou talvez mais uma boca de Deus para te despertar para a vontade de Deus, para que você possa obedecer. Não espere Deus agir a ponto de você não ser mais visto por Deus como uma pessoa capaz de estar na realização da sua obra. Amado e amada, quando você vai lá para o capítulo 15, você vai ver que aqui do 13, você vai ver algumas consequências e tal, você vai ver no 14, no 15, ele tem mais uma oportunidade. E ele não viveu essa oportunidade. E foi por não viver essa oportunidade que o negócio ficou estreito e ele morreu na batalha, como o próprio Samuel falou com ele que iria acontecer. Porque se ele ficasse muito mais tempo na terra, ele ia ser uma pedra no sapato de Davi. E se você perceber, você vai ver o quanto que, se você tem na lembrança, o quanto que Saul perseguiu Davi para matar Davi. Ele fez de tudo, mas Davi estava selado. Davi era o homem segundo o coração de Deus. E o inimigo não podia tocar nele. Nem o espiritual, nem o humano. E aí ele ainda disse assim: e o designou líder do seu povo. E nós sabemos como que foi o reinado de Davi. Foi um rei que marcou assim de uma forma extraordinária. E ele diz assim: pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Amados, nós temos a liberdade de escolha. E toda essa liberdade de escolha que nós temos, nós sempre temos o lado bom e o lado mau, o positivo e o negativo. E sabemos que tudo aquilo que fazemos de forma íntegra, correta, agradável a Deus, o inimigo vai se levantar. Agora, viver uma vida de obediência como cristão, como um líder cristão, isso é terrível, meu amado e minha amada. Isso é terrível. Olha, isso não é só ruim para nós, é ruim para aqueles que nos amam. Porque, querendo ou não, vai refletir neles. Vai refletir na igreja, vai refletir na vida dos seus liderados, que estão hoje debaixo da sua autoridade, sabendo que você não está de forma agradável ao Senhor. E o Senhor está esperando você se posicionar diferente, você não se posiciona. E você tem lá seus motivos, mas para Deus não é justificável. E Deus só quer que você obedeça, que você se posicione. Porque você está em desobediência ao mandamento do Senhor. Vale a pena continuar assim? Vale a pena permitir essa conduta, essa postura, essa posição da sua vida diante de Deus e dos homens? Diante de Deus você está entristecendo a Deus. Diante dos homens você pode estar até sendo agradável. Aos olhos dos homens parece que você está perfeito nessa função. Mas Deus sabe o porquê. E com certeza também você talvez saiba o porquê que Deus está mandando você se posicionar e você não está se posicionando. Saul fez o que ele não foi chamado para fazer. Saul foi ungido para ser rei, não sacerdote. Ele não era o sacerdote. O sacerdote era Samuel.
Hoje o que mais tem dentro de igreja, principalmente essas igrejas mecânicas, o que é a igreja mecânica? Aquela que vive de tanta atividade. Pessoa fazendo e exercendo função que não é dela. E acaba vivendo um relacionamento em julgo desigual com Deus. Sabia disso? Mas como assim, pastor? Por que julgo desigual? Ele não é o noivo, nós não somos a noiva. Se fazemos contrário ao que ele, como noivo, espera e quer de nós, então estamos em julgo desigual com ele. O que é julgo desigual? É você viver algo ou trazer algo para a sua vida que Deus não compartilha, que Deus não está presente. Isso é julgo desigual. E eu quero estar em julgo desigual com Deus? De forma alguma. Agora, se você quer, vai continuar, isso aí já é um problema seu. Mas entenda, essas pessoas que estão à sua volta, se acontecer alguma coisa com elas, o sangue dela virá sobre sua vida, porque Deus vai requerer de você. Seja você, meu irmão, você, minha irmã, que está em desobediência, fazendo o que Deus não te chamou para fazer, estando numa função que Deus não te chamou para estar, vai te dar problema se você não parar enquanto é tempo. Seja um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Agrade o Senhor, não a você e nem a ninguém humanamente. Primeiramente, quem tem que se agradar de você é Deus, e quem tem que ser agradado por você é Deus. Para que Deus te reflita na sociedade, na comunidade, aonde Ele pôr as plantas dos seus pés. Amém? Pensa nisso. Cuidado. Deus te ama. E eu acredito por te amar tanto, que a uma hora dessa, praticamente 2 horas da manhã, eu estou aqui trazendo essa mensagem para você. Deus não quer que você continue fazendo isso, ainda que entendemos que é para o reino, está na palavra, está sendo... Não é assim que Deus quer. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus continue falando com você, que você possa obedecê-lo e continuar ouvindo a voz dele, a direção, a instrução e o conselho dele, como está em Salmo 32:8, para que a sua vida prospere espiritualmente e em todas as áreas, em nome de Jesus. Pega o Evangelho comigo, copie o link, essa mensagem, envie para quem assim você desejar. E glorifiquemos o nome do Senhor cumprido em dia. Amém? Deus nos abençoe. Fica na paz.